E aí, pessoal, estamos de volta, Papo Solto, podcast, o bom papo sobre o mercado de eventos. Muito obrigado por você que está sempre nos acompanhando, tanto no YouTube, quanto no Spotify e também no Deezer. Você sabe, né? No YouTube você tem que clicar aí no sininho para receber as notificações. Deixe também lá o seu comentário, comente sobre os nossos convidados, sobre o papo, é sempre muito legal. Já no Spotify, o coraçãozinho e segue a gente no nosso canalzinho aí da plataforma de áudio. E o Deezer também, para quem não tem Spotify, o Deezer é uma alternativa. Muito obrigado pela sua companhia, tamo juntos. Olha só, neste episódio a gente traz um assunto que tem muito a ver com o nosso mercado de celebração, de mestre de cerimônias, que na minha opinião é fundamental. Você não pode deixar de ter, aliás, não pode nem pensar em não ter esse tipo de trabalho, esse tipo de ação. Eu trouxe uma colega que é, de fato, uma das pioneiras nessa questão de oferecer cursos de qualificação e também é uma guerreira, porque junto comigo, lá em 2015, no início do novo cerimonial, ela estava lá presente para falar sobre esse mercado de assessoria e de cerimonialistas. Sabe aquela mistura, aquela confusão de nomes? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre cursos de qualificação e uma história muito gostosa aí sobre o nosso mercado, agora no assunto assessoria. Thalita Uoia. Muito obrigado pela presença, tá? Obrigada, Anderson. Eu que agradeço pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e levando mais conhecimento, né, para os participantes, para os telespectadores, sobre o nosso mercado, que é esse mercado que a gente ama tanto. Eu primeiro queria dizer que eu te admiro, não só pela profissional que você é, pela mulher que você é, mas principalmente pelo amor, pelo carinho, pela dedicação com que você trata o seu negócio. Né? A gente tem falado aqui no podcast que não é só profissional, é algo pessoal e profissional atrelado numa conexão muito importante. E a gente vem vendo isso, que o mercado de eventos social cresceu de uma forma exponencial daquele primeiro papo que a gente teve lá em 2015, quando você foi dar uma palestra sobre assessoria e sobre cerimonialista, essa junção, né, dessas duas nomenclaturas. Como é que você enxerga desde lá, 8 anos atrás, o mercado hoje, Thalita? E passamos por uma pandemia. Sim. Mas segue em constante crescimento, né? Eu sinto isso. Eu sinto que as pessoas, elas continuam procurando muito. Porque, Anderson, você sabe, né? A gente procura o trabalho como uma realização profissional, né? Não mais somente como um ganhar dinheiro e pagar contas, sim. né? Então, as pessoas hoje, elas estão buscando essa realização profissional. E o mercado de casamentos, ele proporciona isso. Dependendo, né, dentro dos diversos segmentos, seja assessoria, seja celebrante, isso traz pra gente um peso de realização. Então, de lá pra cá, eu sinto que houve um grande crescimento, continua crescendo mesmo com a pandemia. Agora, Thalita, falando especificamente sobre o trabalho da assessoria ou da cerimonialista, aqui em São Paulo essa junção, né, de duas funções numa função maior que é a assessoria, como é que você desmistifica isso, a assessoria e a cerimonialista? Como é que você explica isso para quem te procura? Na verdade, eu sempre falo assim, Anderson, são duas coisas que caminham juntas, né? Não tem como a gente separar. É impossível falar, eu sou assessora, mas não sou cerimonialista, porque a gente desempenha as duas funções. Então, quando eu estou falando de um casamento, por exemplo, eu tenho o meu papel enquanto assessora, que é aquela que organiza, é o papel ali do organizador, né? Então, a assessoria, ela vai organizar, cuidar de todo o planejamento, de toda a organização, só que eu não posso deixar de lado toda a parte do cerimonial, que é toda a parte protocolar, etiqueta social. Então, são duas coisas que estão muito ligadas e que não tem como a gente separar, né? Elas fazem parte do mesmo tipo de trabalho. Agora, quando a gente pensa na assessoria, é uma visão 360 do trabalho, do evento, do sonho. Sim, é desde a escolha da data até entregar o evento, né, com sucesso. Até colocar o cliente ali dentro do carro, fazer as devoluções, relatório final. Então, a gente acompanha tudo, todo o processo. Então, né? é pré-evento, evento e pós-evento. E pós-evento também. Vamos pensar, num casamento que é um dia só, quanto tempo você precisa para isso acontecer? Olha, eu diria que assim, o recomendado é no mínimo 1 ano, né? Para ficar bem feito, para ficar tranquilo, até para respirável, né? A gente até consegue. Eu já tive clientes, eu tive agora recente, em março desse ano, uma cliente que me procurou faltando 30 dias para organizar um casamento. E aí eu perguntei onde vai ser, enfim. Ela falou, não, eu não tenho nada. Então eram 30 dias para organizar um casamento completo. Completo. Deu certo? Deu. Foi ótimo, foi uma experiência ótima. Mas, quando a gente tem tempo de planejamento, a gente minimiza muito os riscos,
né? Então a gente tem mais tempo para organização, a gente tem mais tempo para parcelamento, né? Para cuidar ali das finanças do casal. Então o ideal é que seja preparado aí com pelo menos 1 ano de antecedência. Então já fica a dica aí, 1 ano é o ideal. É o ideal. É o ideal. Ô, Thalita, quanto tempo você já usa exclusivamente a sua vida para fazer isso, para colocar o teu coração e a tua alma como assessora? 12 anos. 12 anos. Comecei em 2020. Como que era o mercado lá 12 anos atrás e hoje? Olha, eu acho que depende muito. Conheciam o seu trabalho ou não conheciam o seu trabalho naquela época? Não conheciam. Não conheciam. O começo é sempre muito difícil para todo mundo, né? Eu sinto que, assim, em termos de amor, o amor que eu sinto pela profissão, ele só veio crescendo. Sim. Por quê? Porque eu vejo muita gente falar, mas com o tempo você vai perdendo frio na barriga. Não. Se você começa a perder o frio na barriga é porque você, sabe, acomodou. Acomodou. Ou não é aquilo que você ama fazer. Exato. Porque todo casamento eu ainda sinto o frio na barriga. Eu ainda choro em casamento. Eu ainda ouço a marcha nupcial e dependendo do contato que eu tenho com aquele cliente, eu ainda me emociono. Então, em questão de gostar, de amar, ainda é a mesma coisa. Agora, em reconhecimento, lá atrás, eu não era conhecida, eu não conseguia cobrar o quanto. Naquela época, acho que não tinha nem rede social, né? Não, tinha o Orkut, né? Tinha o Orkut. Tinha o Orkut. Eu comecei com o Orkut. Eu tinha as comunidades, né? Entrava nas comunidades. Exatamente. E ali a gente tinha comunidade de noivas, ali a gente encontrava as noivas. Logo em seguida, eu acho que já migramos para o Facebook, a gente já pegou a fase de Facebook, né? Mas naquela época eu não tinha a procura que eu tenho hoje, o reconhecimento que eu tenho hoje. Eu não conseguia cobrar o quanto eu cobro hoje. Para você ter uma ideia, a minha primeira assessoria foi de graça, porque eu precisava fazer portfólio. E não me arrependo. Foi uma experiência fantástica. O que é muito comum, né? Para quem começa ainda hoje no mercado, para quem começa é bem comum isso, né? A gente precisa de portfólio e de experiência. Coisa que só ali no dia a dia a gente vai conseguir, né? E depois desse primeiro casamento que eu fiz, de graça, que eu dei de presente, foi na verdade um sorteio que eu fiz. Fiz um sorteio. Criou uma campanha. Exato. Eu fiz um sorteio, e foi ótimo na época, porque eu fiz esse sorteio, saiu a ganhadora, e os outros casais depois, eu fiz uma condição super especial para que eles fechassem comigo, porque eu não tinha nome, eu não era conhecida, eu não tinha parceiros. E aí, as primeiras assessorias eu cobrei R$380. R$380? Não, hoje não é nem o preço de uma cesta básica, né? Imagina. Então, eu vejo que, assim, hoje o trabalho ele é mais reconhecido, mais valorizado do que antigamente. Antigamente, as pessoas achavam que era só aquela pessoa para organizar a fila de padrinhos. E hoje não. Principalmente, Anderson, pós-pandemia. Né? As pessoas estão procurando assessoria com qual intuito? E aí, como que está o mercado? Eu não conheço os fornecedores, mas ela conhece. Ela sabe quem permaneceu, quem não permaneceu, quem tem nome, quem não tem, quem está ali na corda bamba, quem não está. Né? Então, essa procura ela tem crescido e o reconhecimento da profissão também. Bom, vamos tentar resgatar um pouquinho dessa paixão que a gente fala. Eu sou um cara que eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço e você mostra isso sempre. Por isso que eu tenho essa admiração por você. Como é que a gente consegue entender essa conexão com os casais, né? Porque, por exemplo, a assessoria, você vai passar um tempo muito precioso com eles, né? Sim. De escolha de louça, de escolha de vestido, no caso da noiva, a participação financeira, e tem a coisa de, nossa, tá caro, não tá caro, vamos negociar, não vamos negociar, enfim, como é que você explica essa conexão? Porque, querendo ou não, você, claro, tem que conhecer o mercado, tem o profissionalismo, mas também tem a realidade do casal. Aí que tá essa coisa de compreender não só o lado de cá dos profissionais, mas também o lado de lá dos casais. Como é que você lida com essas conexões? Sim. Tem duas coisas que eu gosto de falar sempre, né? A primeira ali, com relação aos fornecedores, que eu sempre falo, o cliente passa, o fornecedor fica. Então, eu preciso de bons relacionamentos com parceiros, com fornecedores. Isso é essencial no nosso mercado. Agora, no ponto de vista com o cliente, é uma coisa que eu também sempre falo nas minhas primeiras reuniões, antes do cliente fechar comigo. Eu apresento a minha proposta e aí eu falo para ele, olha, eu não vou te pressionar para fechar comigo agora. Você vai fechar comigo se você sentiu confiança em mim, se nós tivermos sintonia. Por quê? E aí eu brinco com eles, eu falo, eu sou a terceira pessoa agora.
Eu sou a terceira pessoa entre vocês. É. Então, vocês precisam gostar de mim e eu preciso gostar de vocês. Senão, isso não flui. E não flui, Anderson, não flui. Se o cliente, o casal, não sentir ali na assessoria, nossa, ela é, não vou falar assim a melhor amiga, mas a pessoa de maior confiança para cuidar do meu casamento, isso não vai fluir. Uhum. E a mesma coisa a assessora. Se a assessora não tiver esse mesmo sentimento de que, nossa, que prazeroso trabalhar com esse casal, também não vai fluir. Ou seja, dizer sim e dizer não é fundamental para uma assessora. Com certeza. Com certeza. Não é só um contrato. Não, de forma alguma. Porque imagina, 1 ano com um cliente, né? E a gente não tem essa sintonia. A gente não vai conseguir chegar em um resultado satisfatório, né? Nem para eles, nem para mim. A gente vai chegar com aquele peso. Eu já tive alguns clientes assim que eu cheguei com aquele peso de, nossa, tem que acabar, sabe? E não foi prazeroso para mim. Como provavelmente para eles também não foi. Existem diversos profissionais hoje, né, que o cliente precisa buscar qual se encaixa mais dentro do teu perfil. Então essa conexão, a gente já cria ela lá na primeira reunião. Na primeira reunião a gente já sente se é um casal que é para mim, tem tudo a ver com o meu perfil, ou se não é. E tudo bem procurar outra profissional que vai ser tão boa quanto o meu trabalho, né, e que vai ter mais a carinha do casal, a personalidade do casal, né? Bom, uma dúvida que eu tenho, e às vezes eu vejo isso estampado nos eventos que a gente acaba realizando, quem é que manda ali? É a assessora? É a noiva? É o noivo? Ou quem paga? Porque às vezes tem terceiros não, né? Quíntuplos lá atrás que... Quem é que manda nisso aí? Olha, quem manda, na minha opinião, são os noivos. Sempre. A gente de forma alguma, profissional de forma alguma. Até, Anderson, eu tava lembrando de uma coisa antes de vir pra cá, que eu falei, nossa, se surgir esse assunto, e o assunto surgiu. O segundo casamento que eu fiz, a gente amadurece muito, né? Você provavelmente também sente esse amadurecimento. E no segundo casamento que eu fiz, eu não tinha experiência, mas eu ouvia dizer que a assessora era a pessoa que mandava, que gerenciava, né? E aí eu peguei os contratos, que a gente analisa os contratos, e eu fiquei desfilando com os contratos na frente dos fornecedores, meio que para mostrar, olha, eu tô aqui, eu tô fiscalizando o teu trabalho. E assim, desnecessário, faz isso num cantinho, não precisa, né? Mas eu fiquei desfilando com os contratos, e aí eu ia e eu falava assim, e eu não tava me sentindo bem nesse papel. Sim. Mas eu achava que esse era o papel, sabe? E aí eu lembro que eu virei pra moça da decoração e falei, olha, vocês precisam pendurar, acho que eram velhinhas, vocês precisam pendurar as velhinhas. Ah, mas não vai dar certo, porque é fio de nylon. Surgiu uma polêmica assim, e eu virei e falei pra ela assim, eu falei, mas eu sou assessora, eu sou responsável por aqui, eu tô falando que é pra colocar. A menina me odiou. E eu fui embora pra casa com a sensação de assim, nossa, será que isso é ser assessora? Porque foi péssimo, né? Porque eu não me enquadro nisso, eu não gosto. Sabe, a gente tá tratando de sentimentos bons, né? Exato. Aí vai lá pra criar uma... Exato. Mas assim, a minha falta de experiência, imaturidade também, porque eu era muito nova, e o que eu ouvia falar de que a assessora faz isso, então houve essa época, bem nos primeiros eventos, que eu achava que era a gente que mandava. Mas não. Eu falo que nós somos facilitadores no processo. A assessoria é um facilitador no processo, entre fornecedor e entre cliente, né? Quem manda são os noivos. Claro que sempre eu consulto de onde está vindo o recurso financeiro. Sim. Né? Então, assim, vocês estão pagando pelo casamento ou mais alguém? E essa pessoa que está pagando, que geralmente pode ser os pais, né? Podem ser os pais, eles têm algum direito, alguma autonomia de opinar? Eu posso considerar a opinião ou não? Então, tudo isso precisa ser alinhado ali nas nossas reuniões finais, para que eu saiba ali no dia... aconteceu algo, posso considerar a opinião da mãe? Ou vou considerar sempre a opinião da noiva? A nossa opinião, o nosso controle é somente ali profissionalmente em um imprevisto falar, essa aqui é a melhor forma de contornar esse imprevisto, mas não que a gente mande no evento, porque a gente está ali só para facilitar. Muito bem. Muito se fala do plano A, do plano B, do plano C. Me explica isso. O que é esses planos que uma assessora precisa ter para realizar, para comandar, para conduzir um evento, um casamento, por exemplo? É, na verdade, um planejamento para minimizar riscos, né? Então, gerenciamento de riscos. Eu preciso sempre calcular qual tipo de imprevisto eu posso ter aqui.
Esse final de semana nós temos um casamento na praia. Então a gente já está prevendo tudo. Cerimônia no plano A, no plano B. Eu fiz um casamento uma vez em Ilhabela, que a balsa parou de funcionar. Convidados não conseguiram passar, nem fornecedores conseguiram passar. E aí, qual que é o plano A, o B, o C, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso, de acordo com a estrutura do local. Não existe improviso. Não existe improviso. Existem esses planos já... Planejamento. Exatamente. Planejados. Planejamento. Eu brinco brinco não, é uma realidade. Hoje, quando o casal escolhe as músicas do casamento, eu faço download das músicas e levo em um pendrive. Porque se acontecer como aconteceu dessa vez, que o coral não conseguiu atravessar a balsa, e não tinha previsão para a balsa voltar a funcionar. Eu tinha as músicas... E o evento tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Eu tinha as músicas em um pendrive, soltamos ali no computador, assessoria mesmo, e casaram. Né? Então a gente já... O máximo que a gente conseguir incluir no planejamento, de plano B, plano C, melhor. Não que os imprevistos não vão acontecer, porque eles acontecem. Mas a gente já tem que estar o mais preparada possível. Qual que foi o maior imprevisto que você teve que resolver e que de repente não estava nesses planos? Porque eu imagino que isso aconteça. Sim. Esse foi um da balsa parar de funcionar, né? Então, o coral não chegou, os convidados não conseguiram atravessar. Foi um imprevisto que a gente teve que tentar contornar ali da melhor forma possível, né? Nós tivemos agora recente agora, em julho, um incêndio. Eu nunca tinha sequer puxa, fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo disso. E teve um incêndio no casamento, e a gente ligando pro corpo de bombeiros, né? E olha... Acabou tudo lá, né? Não deu... A festa continuou. Continuou. Continuou, porque no caso foi assim, foi atrás do salão. Então, teve o salão ali, não chegou. Então, estava atrás. Os convidados não tiveram nem visão. Os convidados nem perceberam que aconteceu. Mas a gente então ali... é outro caso. Eu fiquei sabendo de um que incendiou tudo. Não, graças a Deus. Ninguém se machucou, mas... Não foi o meu. Mas aconteceu isso. Não foi o meu, mas o nosso também, assim, assustamos, né? Sim, claro. Porque além de todos os... Você não está preparado com isso, Anderson. Não. Quem está preparado com Até incêndio? porque imaginamos que haja ali, né, uma segurança, né? Sim, exatamente. Você se prepara com a chuva, você se prepara com um fornecedor que possa, por algum motivo, não aparecer, e aí eu aciono um plano B, mas a gente não está considerando que do nada, de repente, vai começar um incêndio, né? Que doido. E aí liga para corpo de bombeiros, olha, mas vocês têm que chegar aqui com a sirene desligada. Porque se vocês chegarem com a sirene ligada, vai causar um alarde, e aí sim a gente vai estragar a festa. Então esse também foi bastante chocante. Bom, quando a gente pensa nos fornecedores, segundo alguns estudos, a gente entendeu que um casal ele assina pelo menos 17 contratos, ou um pouco mais do que isso, para uma festa. Estou correto com essa informação ou estou viajando? Corretíssimo. Como é que faz o elo entre os fornecedores? Ultimamente a gente teve um evento que a gente falou sobre isso. A gente fala muito sobre essa questão de conexão, né? Conexão com o casal, etc. Mas também, para mim, é importante também ter conexão com os fornecedores que estarão lá no dia. Com certeza. Porque a gente está emanando energia, tem que deixar energia, entregar energia para que a festa ocorra com a vibe mais positiva possível. Como é que é isso para você? Às vezes a gente ouve, fulano ou fulana, assessora ou assessor ou celebrante, o mestre de cerimônias, tem panelinha. Eu não vejo dessa forma, mas eu queria entender como é que é essa conexão com os fornecedores, Thalita, que eu acho que é fundamental, importante, né? Eu também penso que assim, Anderson, os fornecedores, né, as parcerias, elas estão muito ligadas aos nossos valores também, né? Aos nossos valores, a nossa forma de trabalhar. Então eu jamais escolheria um profissional para fazer parte do meu círculo ali, né, de parceiros, que não tem os mesmos valores e os mesmos princípios que eu tenho enquanto profissional. As coisas que eu prezo, como a ética, e enfim, né? Eu acho que essa é a premissa, é o primeiro ponto. Mas, de como ele é no mercado, como ele é visto no mercado. Exatamente. Mas eu penso que assim, pra gente, assessora, pelo menos, assessora, a gente precisa indicar de acordo com o perfil do cliente, né? Então não é porque eu gosto do Anderson que eu vou sempre indicar o Anderson. Às vezes o Anderson não tem o perfil que o cliente procura, né? Às vezes o cliente está procurando um perfil diferente.
Então, a gente tem que buscar ter uma relação boa com todos esses fornecedores, conhecer o máximo de fornecedores possíveis, né? Saber que, olha, esse fornecedor é bom, esse fornecedor nunca me deu problema, esse fornecedor, ele é ético, ele é justo, ele é responsável, ele tem qualidade, e ele está dentro do teu perfil. Então, quando as pessoas falam que é uma panelinha, né, às vezes está muito ligado ali à bonificação, que a gente sabe que acontece no mercado. É o chamado BV, a gente às vezes fala disso aqui, né? Exato. Às vezes tem um BV rolando ali por trás, né, e a indicação não é porque eu gosto do teu trabalho, porque eu confio no teu trabalho, é porque eu vou ser remunerada de alguma forma, né? Então, existem as panelinhas nesse sentido, mas existem ali as parcerias que caminham junto com a gente e ela é viável para ambos os lados, né? A parceria ela é uma via de mão dupla. Então tem que ser positivo para você, como tem que ser positivo para mim também. É mão dupla, não tem jeito. Exato. É reciprocidade. Aquela energia que vai é a mesma energia que tem que voltar. Exatamente. Eu concordo com isso também. Na pandemia, como é que você lidou com tudo? Principalmente com a psicóloga Thalita ajudando aos noivos e as noivas que ficaram assim a ver navios. A ver navios. Ou nem navios, que não podia nem entrar no navio. Foi difícil, viu? Foi Podia fazer nada. Eu precisei de uma psicóloga também ali nessa fase, né? Porque a gente não tinha uma ideia, uma noção do quanto iria demorar, né? Então a gente achava, pelo menos eu achava, começou em março, mas até julho tudo vai voltar. Porque era o que o governo falava. Exato, né? Então a gente pensava, não, vai ser ali no meio do ano as coisas começam a voltar. A gente não imaginava que chegaríamos a 2 anos, quase 2 anos, né? Porque a gente voltou em setembro, mais ou menos. Foram 18 meses, assim, paradaços, assim, 18 meses. Totalmente. E a incerteza que os clientes tinham, nós também tínhamos. Então, assim, como eu poderia levar uma palavra de conforto e segurança se essa incerteza também existia em mim, né? Então, quantas vezes o cliente falava, mas me fala, qual a melhor data para eu remarcar? Não sei. Não sei, eu não tenho como te ajudar nisso. Então, eu tô aqui para te dar todo o suporte com o remanejamento de data. Qual foi o recorde de remarcação que você teve? Foi, acho que o casal que a gente entregou agora, dia 10 de setembro. Foi o primeiro casal da pandemia. Eles se casariam em março. Final de semana, tudo parou na quinta-feira, se eu não me engano. E o casamento deles era no sábado. Eu lembro, dia 14 de março foi o último casamento que eu fiz. Eu fiz esse casamento na praia lá no Paraná. E aí, logo depois, o casamento foi no sábado, na segunda-feira já começou, pararam tudo. Eu acho que era 21 de março, então, esse meu casamento. 21 de março. Por aí. E eles tentaram ainda até quarta ou quinta-feira, flores compradas. Tudo pronto. Vamos tentar, e aí foi quando o governo fechou mesmo e não vamos poder. Então, deles eu acho que a gente adiou umas 4 vezes, se eu não me engano. E aí a última vez que adiamos, eles já jogaram para longe. Já vamos jogar lá para 2022 para a gente ter uma segurança maior, né? E foi agora, dia 10 de setembro. Que bom, entregaram, estavam felizes, tudo certo. Sim. Juntos ainda, né? Que tivemos também muitos casais aí na pandemia que infelizmente romperam. É verdade. Cancelamentos, né? Ainda tem alguns casais ainda para entregar ainda. Até o ano que vem ainda tem alguns casais ainda para entregar. Eu tive um recorde de 7 remarcações. 7 remarcações. Nossa. Remarcou, exatamente por causa dessa incerteza. E é desgastante para o cliente, mas é desgastante para o fornecedor também, né? Para a gente conseguir a agenda. Era uma coisa que às vezes os clientes achavam que a gente estava agindo de má fé, mas como assim? Você não tenho essa data, não consigo, né, remanejar. E aí ou o cliente acha uma outra data, né, para remanejar com a gente, ou cancela. E a gente não queria cancelar, então ficava nesse jogo aí até conseguir. Foi um período difícil, mas era o que eu falava na época, Anderson, e reforço agora. Quem passasse por isso se sairia muito mais fortalecido. E eu sinto que os que ficaram pós-pandemia estão muito mais fortalecidos. Porque a gente nunca preveu passar por isso. Ninguém imaginava, né, que a gente passaria por isso. Você acabou de falar, maturidade, né? A gente aprendeu muito, né? Trouxe maturidade para o nosso negócio, para a nossa vida. Uma boa assessora, ela pode fazer quantos casamentos por ano? Tem essa resposta? Ou depende do formato com que ela trabalha, a equipe que ela tem? Eu acho que depende muito, assim, do tamanho da empresa, da equipe, né? Então, a gente vê profissionais que têm empresas grandes com diversas equipes que atendem vários, né? Então, manda uma equipe para manda uma equipe para outra. E aí vai depender muito da credibilidade que a tua empresa tem
no mercado, né, da qualidade das equipes que trabalham para você, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, né, com isso de pegar muitos eventos, priorizar a qualidade e não a quantidade. Eu já tive a época lá no meu início de quantidade. Então eu tinha evento quinta, sexta, sábado, domingo, não dormia, mas... E a gente oferece, né, final de semana, né, que para a família Sim. muitas vezes é sagrado, né? Sim, exatamente. E hoje eu priorizo muito mais, vou fazer 2, 3 no mês, tudo bem que com a pandemia, né, a gente Precisa acumulou recuperar muitos, as né? energias financeiras. Exato. Mas assim, 2, 3 no mês, cobra um valor que eu acho justo, né, para o trabalho que eu ofereço, e eu estou priorizando a qualidade, não a quantidade. Vou tocar num assunto aqui que eu ouço muito falar das nossas amigas cerimonialistas. É a parceria que você tem com a sua família, principalmente com o seu marido. Uhum. Eu acho isso brilhante, né? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas pensam, mas você só faz festa, esquecem do lado profissional, né? E a gente está galgando isso passo a passo, quem sabe a regulamentação logo nos ajude, enfim. Mas essa parceria com a família é tudo, né? É o nosso porto seguro, na verdade, né? Então, assim, é o que vai... Eu sempre falo, eu vou, mas eu tenho para onde voltar. Então, eu saio, mas eu sei para onde eu volto. E eu tenho um equilíbrio também, sabe, Anderson, que eu não tinha antes. Uhum. Então, no início, eu não tinha muito esse equilíbrio. Hoje eu tenho, né? Então, com filhos, a gente amadurece muito. Então, eu penso que nem tudo é só trabalho. Tem a minha família também me esperando, né? Os meus pais, enfim. E a Thalita não trabalha só no final de semana. Durante a semana você tem que fazer o corre junto com... À noite, a gente tem reuniões à noite todos os dias, praticamente, né? E o que estar aqui, a Thalita me remarcou umas 4 vezes. Remarcamos algumas. Mas deu certo, né? Conseguimos. Mas a família é esse apoio, né? Que a gente tem, né? De compreender a nossa ausência. Mas ela está ausente... Não é porque tá curtindo a vida, é porque ela tá indo lá trabalhar e daqui a pouco ela volta, né? E encontrar ali disponibilidades também para a família. Então eu acho muito justo, as pessoas perguntam para mim, mas você consegue tirar um dia de folga? Eu consigo, a segunda-feira é meu dia de folga. E o cliente sabe disso. Não gostou? É meu dia de folga, eu trabalho de sábado. Então nada mais justo que na segunda-feira eu tire um dia ali para organizar as minhas coisas pessoais, né, para eu estar um pouco com a minha família. E a compreensão também, né, do maridão, do filho, no caso de você ter que sair no sábado, olha, eu saio no sábado 8 horas da manhã, só volto no domingo 8 horas da manhã. Exato, exatamente. E no domingo eu quero dormir o dia inteiro, né? Pois é, pelo amor de Deus, não me acordem, né? Exato, exatamente. Tem que ter essa compreensão, né? Mas eu acho que quando a família vê, em primeiro lugar, os seus resultados, né? Então eles já se sentem mais seguros, porque no início fica assim, mas vai trabalhar final de semana, mas... Você chegou a ouvir lá no passado, Thalita? Eu vou ser assessora. Assessora? Ouvi. O que é isso? Ouvi muito. Ouvi do meu pai, inclusive. E meu pai é uma das pessoas que mais me apoia, né? Meu pai me apoia demais. Mas quando eu sentei na mesa pra falar, olha, eu vou sair do banco, e minha família toda... Você era bancária? Eu era bancária. Minha família toda aposentou no banco. Meu irmão trabalha lá até hoje. E eu estava abrindo a mão de um legado. A estabilidade é uma coisa... Exato. Que procuram muito, né? Quem trabalha no banco, né? Quem é bancário. E aí eu falei pro meu pai, eu quero trabalhar com eventos, não sei o que. Meu pai falou, mas filha, eventos é profissão? Como se, né? As pessoas não tinham a visão que tem hoje, né? Porque antigamente, eu vou fazer direito, vou fazer administração, vou fazer medicina, vou fazer... Ninguém falava, eu vou cursar eventos. Né, eu vou trabalhar com eventos, eu vou trabalhar com assessoria de casamentos. As pessoas pensavam, o que é isso? Né? Quando eu saí do banco mesmo, os meus chefes falavam para mim, mas o que é isso que você vai fazer? Né? As pessoas não tinham esse conhecimento. Então, lá atrás, sim. Mas quando a família vê os seus resultados, o teu comprometimento e o teu reconhecimento, a família, e que você está feliz acima de tudo, então você tem esse apoio da família que é fundamental, né? Isso é muito importante, né? Mágico, né? Sim. Mágico. Eu trabalho com eventos desde os meus 18 anos de idade. Então nunca me vi, óbvio, fiz outras coisas, sou jornalista de formação, mas nunca me vi fora do mercado de eventos. Né? E talvez esse ainda seja um paradigma, uma barreira que ainda nós temos que quebrar, né? Que muitos colegas, amigos, amigas ainda estão tendo que quebrar dentro das suas próprias casas para obter respeito pelo profissional que é e obter respeito até pelo
pelo propósito, pelo amor a essa atividade, Sim. né? Essa atividade. Mas eu penso muito assim, Anderson, trabalhe em silêncio. Deixa os teus resultados mostrarem, sabe? Quando a gente fica tentando convencer, muito é pior. Sim. Então assim, trabalha em silêncio, faz o teu trabalho bem feito, os seus resultados vão mostrar o profissional que você se tornou. E isso vai te trazer credibilidade, tanto para tua família, quanto para os teus clientes, para os fornecedores, né? E acreditar nisso, né? Sim. Acreditar que vai dar certo também. Sim, com certeza. É bem importante. Bom, você tem um trabalho muito bonito com a questão da qualificação, que eu quero conversar com você no segundo episódio do nosso podcast do Papo com a Thalita Uoia. Mas eu queria te perguntar qual que é a verdadeira importância hoje de uma assessora, de um cerimonialista, de um celebrante, de um profissional de eventos qualificado. Porque a gente está falando aqui exatamente dessa aceitação familiar com o trabalho da gente. Mas esse mundo dos eventos, esse mercado, é um mercado bem profissional e que pode sim oferecer não só espaço para talentos como música, arte e também, obviamente, espaço profissional para muita gente. Mas ainda assim, esse nosso mercado tem um quesinho assim, um pezinho meio... A gente está limpando ainda, um pezinho meio sujo, né? Qual que é a importância de se qualificar para trabalhar de fato nesse mercado? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, por nós mesmos, né? Então, esse conhecimento ele é fundamental para a gente, para ser um bom profissional. E também para o cliente. O que eu vou oferecer para o meu cliente? Mais do mesmo? O que todo mundo oferece? Ou eu vou oferecer algo que é diferenciado, algo que tem valor, que não é só preço? Então, o cliente ele não pode pegar ali a minha proposta, descer a barra de rolagem, o preço é X. Não, ele tem que entender o valor, né, daquilo que eu estou oferecendo dentro do meu serviço, assim como o mestre de cerimônias, o músico, enfim. Então, o cliente precisa entender esse valor. E da onde vem o teu valor? Né? Da tua qualificação, do teu estudo. Não adianta a gente parar no tempo, porque o mercado que existia em 2015, ele já avançou muito para o mercado hoje. E se a gente ficasse parado lá no tempo? Né? Fui lá, assisti uma palestra, fiz um curso, isso é suficiente para mim. Não é suficiente. Como o que a gente sabe hoje não vai ser suficiente daqui 2, 3, 5 anos, né? Porque o mercado ele vai mudando, né? E assim, o mercado ele vai abrindo portas para novos profissionais também. Da mesma forma que chegam pessoas desqualificadas, que não estão muito preocupadas, existem pessoas já com a voadora no peito. Tem gente que vem para mostrar a que veio, né? Então assim, e você? Vai ficar parado no tempo? Então assim, a qualificação ela é muito importante para você e para aquilo que você vai passar para o teu cliente, né? Para que você consiga aperfeiçoar o teu trabalho. Muitas pessoas eu ouvia em cursos isso, mas se você cobrar pouco, você vai cobrar pouco a vida inteira. Não necessariamente. Porque se eu cobrava 380 lá atrás e hoje eu cobro muito mais do que isso, foi porque eu me qualifiquei, né? E a qualificação, o estudo, ele te traz isso, né? Novas oportunidades de você agregar valores, de você aumentar o teu valor, de você ser convidado para oportunidades. Então é fundamental que a gente busque essa qualificação. Muito bem. Thalita, para a gente fechar esse episódio, eu vou te fazer uma pergunta bem pessoal, assim, dentro do teu trabalho. Quando é que você sente que o trabalho foi bem feito, foi realizado, que você se sente ali, caramba, hoje foi foda, hoje deu certo? Em que momento você sente que isso rolou? Para mim, são nos casamentos mais desafiadores possíveis. Então, não é necessariamente ali no abraço do casal, que muita gente fala, naquele abraço de reconhecimento, mas às vezes, Anderson, a gente faz o nosso trabalho de modo muito automático, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu concordo. Então, assim, quando eu pego um casamento, por exemplo, que deu tudo errado, era para dar tudo errado, e a gente conseguiu contornar tudo sem que os noivos percebessem, ali sim eu falo, a gente realmente é boa no que a gente faz. Eu brinco com as meninas, eu falo, olha, realmente a nossa equipe é sensacional. Então, assim, esses desafios que fazem a gente ter essa sensação de que eu realmente entreguei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Nossa, adoro também. Quando chega desafio para mim, é isso que eu quero. Sim. Né, para não ficar no automático mesmo. Exatamente. Muito bom. Bom, a gente está terminando esse episódio do Papo Solto. Daqui a pouco a gente está de volta, inclusive com a Thalita, para a gente falar sobre qualificação para cerimonialistas, para assessores, para assessoras e falar desse mundo mágico do mercado de eventos. A gente volta já já.